crianças! Estamos aqui mais uma vez, agradecidos ao Senhor por mais uma semana que se inicia. Nós podemos dizer com certeza, bom é o Senhor e Ele tem feito maravilhas. Olha só, e nós, para começarmos, vamos dar aquele boa noite bem bonito, aquele boa noite bem especial. Vamos lá? Olha só quem chegou. E aí, Benjamin, você quer cantar com a gente? É? Tá bom? Então fica aqui comigo que a gente vai cantar. Vamos cantar um boa noite bem legal pro pessoal. Eu não sei se você tá vendo de manhã, de tarde ou de noite. Então a gente vai cantar bom dia, boa tarde e boa noite. Vamos lá, tio Maus, dá bom dia. Será que o pessoal acordou agora e tá vendo esse vídeo de manhã? A gente vai falar bom dia pra eles. Vamos falar bom dia. Bom dia, com alegria, desejo a você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Benjamin, mas se tiver de tarde, o que a gente fala quando tá de tarde? Boa tarde. Então vamos cantar boa tarde pro pessoal? boa tarde, com alegria, desejo a você uma bela tarde, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. E se ficar de noite? Ai, quando a lua e as estrelas aparecem no céu, o que a gente fala, Benjamin? Boa noite. Então vamos dar boa noite para todas as crianças que estão nos assistindo. Deixa eu botar. Boa noite, Vai lá. com alegria. Desejo a você uma bela noite, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Amém. Amém! Eita, Benjamin, olha só, e é muito bom a gente saber que a todo momento Jesus está com a gente. Jesus está com você de manhã, de tarde, Jesus está com você quando você vai para a sua escola. E a gente lá não está podendo ir para a escola, mas Jesus está aí na sua casa, Jesus está com você a todo momento. Vamos cantar sobre essa verdade? A cada momento, andando na presença do Senhor. A cada momento, andando na presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir ou despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir ou despertar. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, ha, ha, ha. Glória a Deus. Amém! Benjamin, mas me diz uma coisa. Pra gente crescer forte, a gente tem que comer muita comida. Que comida que você gosta de comer? Muitas. Arroz? Feijão? Macarrão? Mas me diz aqui, pra gente crescer espiritualmente, a gente tem que fazer duas coisas, sabe o que é? Orar e ler a nossa Bíblia. Muito bem. Se a gente fizer isso, nós vamos crescer em conhecimento. Vamos cantar sobre isso? Quem lê a Bíblia, você vai crescer. Quem lê a Bíblia e quem ora, vai crescer. Vamos lá, tio Maltz. Vamos cantar. leia a Bíblia e faça oração. faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia A Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Benjamin, mas olha só. Se a gente não ler a Bíblia e se a gente não orar, o que vai acontecer? Não vai crescer.
Exatamente. Não vai crescer. Então vamos cantar aí pro pessoal lembrar? Se a gente não orar e não ler a Bíblia, não vai crescer. Vamos lá, tio Marcos. Calma, fala devagarzinho. Quem não ora a Bíblia não lê. A Bíblia não lê. A Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê. Não irá crescer. Não irá crescer. Não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê. Não irá Crescer. Então me diz, o que é melhor? A gente não ler a Bíblia ou a gente ler a Bíblia? Lê a Bíblia. Tem que ler a Bíblia, né? Porque se a gente ler a Bíblia, a gente vai ficar Feliz. forte e feliz. Amém. Então essa semana não se esqueça de ler a Bíblia e falar com o Papai do Céu, porque Ele está sempre com você. Tchau! Olá, crianças! E agora chegou o momento de aprendermos mais sobre a palavra de Deus, lembrarmos preciosas verdades que a Bíblia diz. E aí, já tá com a sua Bíblia aí? Eu já tô com a minha Bíblia aqui, ó, preparadíssima pra gente aprender mais, pra gente estudar. Você ainda não pegou a sua Bíblia? Ai, não acredito. Então corre, vai lá no seu quarto, pega a sua Bíblia. Isso! E vem, porque hoje nós vamos aprender muitas coisas legais. Olha só, deixa eu perguntar uma coisa muito importante. Por exemplo, se a sua professora lá na sua escola disser assim: agora nós vamos estudar português. Qual é o livro que você tem que pegar? O livro de português. Se ela disser assim: agora nós vamos estudar matemática, você pega qual livro? O livro de matemática, é claro. Então, qual é o livro que nós estamos estudando? A Bíblia. E ó, muito mais importante do que aprender português, aprender matemática, aprender história, é você aprender acerca da palavra de Deus. Porque é por meio da Bíblia, da palavra de Deus, que Deus fala com a gente, que Deus revela pra gente aquilo que Ele quer, que nós aprendemos realmente aquilo que Deus deseja que façamos. Então, pega a sua Bíblia, deixa ela aí bem pertinho de você, porque hoje, crianças, hoje a tia Alain quer ensinar pra você algo maravilhoso. Mas olha só, antes de eu dizer qual é o texto da Bíblia que nós vamos ler, eu queria que você lembrasse aqui comigo. Vamos lá. Nós já aprendemos que a Bíblia ela é dividida em duas partes: Velho Testamento e Novo Testamento. No Velho Testamento nós vamos ter vários livros, né? Os livros do Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. E é aí nesses livros proféticos, no meio desses livros proféticos, que nós, como igreja, escolhemos um livro para estudar. Quem é que lembra qual é o livro do Velho Testamento, os livros proféticos que a nossa igreja escolheu para estudar nesse ano de 2020? O livro de Zacarias. E aí, você já fez o seu Zacarias? Gente, faz o seu Zacarias aí, porque o Zacarias, ele vai acompanhar a gente no próximo domingo e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse profeta e sobre esse livro que tem, olha, verdades tão lindas para nos ensinar. Olha só, então, mas quando a gente fala de livros proféticos, quando você ouve essa palavra profeta, você sabe o que significa essa palavra? O que esses homens faziam? Quem eram esses homens? Olha só, a verdade é que a gente não estuda muito sobre esses livros, mas eles são livros muito importantes e você precisa aprender sobre eles. Então, olha só, dentro desses livros proféticos, eles também são subdivididos em dois tipos. Nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Por que será que uns são chamados de maiores e outros são chamados de menores? Pensa aí, pergunta aí para sua mamãe e para o seu papai. Por quê?
Será que eles são chamados de maiores porque eles eram profetas muito grandes, assim, gigantes? E será que os outros eram chamados de profetas menores porque eles eram baixinhos, que nem Zaqueu, que teve que subir numa árvore para ver Jesus porque era baixinho? Será que é por isso? Nananina, não, não é por isso. Olha só, vamos aprender algo muito importante hoje. Os livros proféticos são chamados de maiores e menores pelo número de capítulos que eles têm, pelo volume do livro. Então, por exemplo, se você for ver o livro de Isaías, corre aí na sua Bíblia, pega aí sua Bíblia e vê com a mamãe quantos capítulos tem no livro de Isaías. Isaías é um profeta da Bíblia e, gente, é um livro bem grandão. Olha só, tia Alan viu aqui, tem 66 capítulos, bastante, hein? Agora, se você for lá para o livro de Jonas, por exemplo, vamos procurar Jonas? Será que Jonas também tem esse tantão de capítulos? Não, ó, a gente vê aqui Jonas só tem 4 capítulos. E se você for para o livro de Obadias? Gente, é só nome engraçado, né? Você tem algum colega aí com esse nome? Obadias. São nomes bem diferentes, hein, tia Alan? Pois é, Amós, Obadias, Naum. Mas, ó, nomes muito importantes desses profetas que nós iremos aprender. Então, vai lá, Obadias. Procura aí na sua Bíblia. Achou? Quantos capítulos tem Obadias? Lembrando que o capítulo é o número grandão e o versículo é o número pequenininho. Obadias só tem um capítulo. Então você entendeu? Os profetas maiores, por exemplo, Isaías, que tem 66 livros, ele é do grupo dos profetas maiores. Obadias e Amós e Jonas são dos profetas menores, porque o número do livro é menor. Certo? Aprendeu? Não vai mais esquecer, hein? Se alguém perguntar para você, então, por que eles são chamados de profetas maiores e menores, você já sabe responder. Então, nós agora vamos aprender um pouquinho sobre esses homens. O que é um profeta? Profeta. Quando a gente ouve essa palavra, a gente geralmente imagina, né, que é um homem com uma barba muito grande, um velhinho que estava ali, né, naquele tempo do povo de Deus para ouvir o que Deus tinha para falar. Olha só. Mas é muito mais do que isso, crianças. Os profetas eram homens que Deus escolhia. Profeta não era qualquer pessoa, não. Profeta era um homem muito especial, escolhido por Deus para falar ao povo a mensagem de Deus. Naquela época dos profetas, a gente ainda não tinha a Bíblia como nós temos hoje. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, com 66 livros. Hoje, Deus fala com a gente por meio da Bíblia. Por isso que é muito importante você ter uma Bíblia aí na sua casa. E ó, é bom que você saiba que ter uma Bíblia é um privilégio enorme. Você sabia que tem muitas crianças e muitas pessoas que não têm uma Bíblia em casa? Pois é, então ter a Bíblia, ler a Bíblia é um grande privilégio. Então vamos lá. A Bíblia, ela nos fala sobre esses homens, os profetas. Profetas eram homens escolhidos por Deus para falar aquilo que Deus queria às pessoas. Então, Deus falava com aqueles homens e aqueles homens falavam para o povo aquilo que Deus tinha para dizer. E olha só, eu quero agora que você abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Aqui no livro de 2 Pedro, a gente vai encontrar a resposta para essa pergunta. O que esses profetas faziam? Olha só o que está escrito no livro de 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 20. Diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Então quer dizer que os profetas, eles não falavam aquilo que estava na cabeça deles. Nananina não. Olha só. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Não era a vontade do homem. Não era uma palavra que vinha do homem. Mas, olha só que legal. O que está escrito aí na sua Bíblia?
os homens falaram da parte de Deus, pelo Espírito Santo. Gente, que maravilha! Então você entendeu? Os profetas, eles não falavam aquilo que estava na cabeça deles. Ah, eu acho que Deus está falando isso, eu vou falar o que eu acho que... Não, nada disso. Os profetas falavam aquilo que Deus falava. E crianças, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes Deus tinha que dar uma mensagem bem difícil para o povo. Já aconteceu de você fazer uma coisa errada e a mamãe, ó, chamar você e dar aquela bronca? Pois é, sabia que com o povo de Deus acontecia assim também? O povo de Deus, às vezes, fazia muitas coisas erradas. E Deus, que é o nosso Deus, o nosso Pai, ele precisava chamar a atenção. E aí ele falava com o profeta e o profeta falava com eles. E geralmente era uma bronca daquelas. Deus estava falando por meio do profeta para que aquele povo parasse de fazer as coisas erradas que eles estavam fazendo e voltassem a fazer a coisa certa, para que eles voltassem a fazer aquilo que agradava a Deus. Então, a mensagem principal dos profetas era: arrependa-se, arrependa-se, pare de fazer aquilo que é errado e faça aquilo que é certo. Olha só, quando você faz uma coisa de errado, quando você peca, quando o seu coração fica cheio de pecado, você ouve uma voz, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo falando com você. Para de fazer o que é errado. Volta para Deus e faz aquilo que é certo. O que significa essa palavra? Arrepender-se. Arrepender, criança, é primeiro reconhecer que eu sou um pecador. Reconhecer que eu fiz algo de errado. E depois que eu reconheço, eu peço perdão a Deus. Eu digo: Jesus, me perdoa, eu estou arrependido, eu não vou mais fazer isso. E aí, o que acontece quando você faz isso? Jesus, ele perdoa você. E Jesus deseja que você não volte a fazer aquilo que é errado, mas que você faça aquilo que é certo. Turma, crianças, então o profeta, ele tinha essa missão de ser o porta-voz de Deus, de falar para o povo aquilo que Deus queria. E olha, eu vou te contar, os profetas tiveram muito trabalho, porque o povo era muito teimoso. Será que você faz isso aí também na sua casa? A mamãe fala uma vez, a mamãe fala 2 vezes, a mamãe fala 3, 4, a mamãe fala 10 vezes. E você continua fazendo o que é errado? Ou você se arrepende e não faz mais? Isso aconteceu com o povo de Deus. Deus falava uma vez, Deus falava 2 vezes. E aí, às vezes Deus tinha que tomar decisões bem difíceis. Então a mamãe, quando você não faz aquilo que é certo, ela, acredito eu, que ela fala e coloca você de castigo, não é verdade? Pois é. Deus também usou os profetas para trazer uma mensagem de castigo, uma mensagem que não era muito boa. Mas olha só, quando o povo se arrependia, quando o povo parava de fazer o que era errado, Deus, ele trazia bênção, Deus abençoava aquele povo. E é isso que acontece quando você deixa de fazer o que é errado e faz o que é certo. Deus, ele abençoa. E aí, o que você quer? Você quer ficar de castigo? Você quer o castigo ou você quer a bênção de Deus? Eu quero sempre a bênção de Deus. Então, vamos obedecer o que a Bíblia diz. E olha só, então os profetas eram esses homens que tinham essa palavra. Os profetas falavam aquilo que Deus tinha para falar com o seu povo. Mas talvez você pergunte assim: Xelan, mas essas profecias, esses profetas, eles só eram do Velho Testamento ou a gente consegue ver alguma coisa no Novo Testamento? Os profetas, eles falavam de coisas presentes, que aconteciam no presente, mas eles também falavam de coisas que iam acontecer no futuro. Será que você sabe o que vai acontecer no futuro? Será que você sabe me dizer o que vai acontecer daqui a 10 anos? O que vai acontecer amanhã? A gente não tem esse poder, né? A gente não sabe.
mas Deus, ele sabe de tudo que vai acontecer. Deus é dono do passado, Deus é dono do presente e Deus é dono do futuro. E Deus usava os profetas também para falar o que ia acontecer lá na frente. Mas aí você pode perguntar, mas tia Lana, como é que a gente vai ter certeza de que isso que os profetas estavam falando realmente era verdade? Olha, você realmente me lembrou de algo muito importante. Sabia que tem muito falso profeta por aí? Isso mesmo, pessoas que dizem que são profetas, que falam da parte de Deus, mas que estão falando mentiras. Lembra lá da serpente? Deus disse uma verdade para Eva, mas aí apareceu a serpente, ó, e começou a falar um monte de mentiras. Os falsos profetas são esses homens mentirosos e nós temos que ter muito cuidado. Mas e aí? Como é que a gente vai saber se aquilo que eles estão falando é verdade ou mentira? Hoje, tudo que Deus quer falar com a gente está aqui, ó, na palavra de Deus. Então, se você abrir a palavra e ver que aquilo que ele está dizendo está completamente diferente do que está escrito aqui, pode fugir, ó, não é verdade, é mentira. Mas se aquilo que ele está falando, ó, está de acordo com a palavra, nós podemos crer. E olha só, crianças, uma coisa muito importante. Todos os profetas, eles apontavam para Jesus. Eles falavam da pessoa mais importante da Bíblia. Nós podemos sim encontrar Jesus de Gênesis até Apocalipse. E é muito lindo ver que lá no Velho Testamento, eles falaram do que ia acontecer no futuro. E quando a gente vai ver no Novo Testamento, crianças, aconteceu direitinho do jeito que eles estavam falando. Por exemplo, nós vamos estudar o livro de Zacarias. E agora eu quero que você abra aí rapidinho no livro de Zacarias, capítulo 9. Olha só que coisa linda que o profeta Zacarias, ele fala aqui no capítulo 9. Ele vai falar sobre alguém muito importante. De quem será que ele está falando aqui, ó? No capítulo 9, verso 9, diz assim: Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumentinho. Quem é que entrou lá em Jerusalém montado num jumentinho? Quem foi? Jesus, isso mesmo. Então o profeta Zacarias, ele falou várias vezes, várias profecias que falavam que Jesus viria e que Jesus, ele voltaria, né? Lá no capítulo 14, inclusive, de Zacarias, o profeta Zacarias vai falar sobre essa segunda vinda de Jesus, né? Que Jesus foi, a gente sabe o que aconteceu com Jesus. Você lembra? Jesus veio, morreu lá na cruz, derramou o seu sangue, mas Jesus não ficou morto. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E porque ele está vivo, nós podemos falar com ele. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. E a Bíblia diz que depois Jesus voltou para o céu. Jesus voltou para o céu. E a Bíblia também nos diz que um dia Jesus voltará. E o profeta Zacarias, ele falou sobre o futuro. A gente vê aqui no capítulo 9 que aconteceu exatamente do jeito que ele profetizou. E ó, no capítulo 14, ele já profetizou o que vai acontecer. Você acredita que Jesus vai voltar? Eu acredito nessa profecia. E a tia Lan está aguardando esse dia com muita expectativa. Então, olha só, hoje nós aprendemos que esses homens, os profetas, eram homens de Deus, homens chamados por Deus e que falavam aquilo que Deus queria falar ao povo. Às vezes não era uma palavra muito boa, pois é, porque às vezes Deus, ele quer chamar a nossa atenção, ele quer trazer a gente para o arrependimento. E lá no Novo Testamento, eu queria falar do último profeta que aparece, que é o João Batista. E João Batista novamente vem com essa mesma palavra, crianças. João Batista falava a mesma coisa que os profetas falavam lá no Velho Testamento. Arrependa-se dos seus pecados,
Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Deus. Então eu queria terminar essa palavra dizendo isso para você. Hoje você pode se arrepender. Quando você fizer algo de errado, quando você desobedecer a mamãe, o papai, quando você de repente olhar coisas que você sabe que você não deve, você pode orar, fechar os seus olhos e dizer: Jesus, eu me arrependo. Jesus, me perdoa. E Jesus, com certeza, perdoará você. E Jesus deseja que você volte-se para Ele, que você não faça mais aquilo que é errado, não pratique novamente aquelas coisas erradas, mas que você ande pelo caminho correto, pelo caminho de Deus. E então, você vai fazer isso? Você vai obedecer? Pois é. Então, que essa palavra maravilhosa que os profetas já falavam lá no passado, ela possa ser viva hoje na sua vida, na vida da mamãe, na vida do papai, na vida de toda a sua família. Então fala aí para sua mamãe e para o seu papai: mamãe, eu aprendi hoje que o que os profetas diziam é aquilo que Deus está dizendo hoje na sua palavra, que nós precisamos sempre nos arrepender do nosso pecado. E quando a gente se arrepende de verdade, Jesus, Ele vem, limpa o nosso coração e nos perdoa de todo o pecado. Ele nos purifica de toda a injustiça. Então, a tia Alan quer deixar aqui um beijo e realmente desejar que essa semana essa palavra possa encher o seu coração. E na semana que vem, ó, eu vou deixar um dever de casa para você. O papai e a mamãe, eles já estão estudando o livro de Zacarias. E eu quero que você também estude com eles sobre esse profeta. Procura saber um pouquinho mais sobre o profeta Zacarias. Quem era o papai do Zacarias, quem era o vovô do Zacarias, como foi que o Zacarias, onde que o Zacarias morava, como foi que ele morreu, né? Zacarias, ele morreu de uma maneira muito triste. E a tia Alan vai falar um pouquinho sobre isso na próxima semana, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa. Fica bem e até a próxima semana. Tchau!